Hoje eu quero aproveitar e contar para vocês como foi a minha experiência com o diagnóstico do João Pedro, o diagnóstico de autismo do João Pedro. Meu nome é Debani Gomes, sou terapeuta holística, mãe do João Pedro, que tem síndrome de Down e autismo. Eu estava até pesquisando, né, porque hoje o João vai fazer 12 anos, mês que vem, mês de maio, e eu recebi o diagnóstico do João quando ele tinha 6 anos. Então, vão fazer 6 anos do diagnóstico. E, é, e aí o interessante, porque assim, quando eu comecei a perceber uns sinais no João que me alertou que talvez aquilo tinha algo diferente. Nessa época eu morava fora de São Paulo, né? Hoje eu moro na capital, em São Paulo, mas nessa época eu morava numa cidadezinha próxima. E onde não tinha muitos recursos de terapia, mas o João sempre fez terapia desde pequenininho. Mas eu percebi que aí chegou um período que a gente começou, né, naquela época ali dele pequenininho, a gente não tinha acesso a grupos de WhatsApp, tanta informação que a gente tem hoje, né? Já existia o Facebook, onde quando eu recebi o João Pedro, que tinha síndrome de Down, eu fui buscar conhecer um pouquinho o que era a síndrome de Down, porque até então eu também não sabia. E aí fui buscando grupos e conheci um grupo de mães que tinha um grupo de crianças com síndrome de Down e eu entrei nesse grupo. Eu estava até olhando aqui para ver quando eu entrei, foi em março de 2015. Então o grupo está fazendo 9 anos, né? E até então, quando eu entrei nesse grupo, um pouquinho antes do João fazer 3 anos, eu comecei a ver o quanto tinha coisas diferentes de tratamento, né? De terapias que eu não tinha acesso aonde eu morava, né? E aí aquilo me deu eu preciso buscar melhores condições de terapias para o meu filho. Até então, síndrome de Down. E nisso eu consegui escola aqui para ele na prefeitura, que eu tinha ouvido falar muito bem da creche da prefeitura. Eu vim para São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Minha mãe morava aqui, então eu vim e falei assim: vou morar com a minha mãe até eu conseguir me organizar. Então larguei minha casa lá onde eu morava em São Roque e vim para São Paulo para poder dar os melhores, buscar terapias, né? Porque eu lembro que eu via o pessoal falando sobre algo, eu ia perguntar para as terapeuta deles na época, elas não sabiam, né? Então assim, elas sabiam que aprendeu numa faculdade, mas não fez atualização, não tinha muito acesso. E nisso eu vim para São Paulo para buscar, eu queria proporcionar as melhores coisas para o meu filho. E aí a gente tem esse grupo de mães até hoje. A gente agora criou um supergrupo de mães de adolescentes, né? Porque a maioria estão mais adolescentes agora, já tem alguns adolescentes, outros igual o João, na pré-adolescência, outros menores, enfim. E aí, numa vez nesse grupo, a gente fez uma festinha junina. E nessa festinha junina, a gente juntou, uma mãe alugou lá o salão de festa, a gente levou as coisas, né? E fizemos uma festinha para as criançadas, né? Para a gente se conhecer pessoalmente. E nessa festinha, eu percebi aquele bando de pititiquinho de criança com síndrome de Down, tudo agrupado brincando. E o João Pedro, ele não ficava ali junto com as crianças, ele ficava a fugir, ele queria ficar brincando lá fora, ele não ficava ali junto com aquelas crianças. A gente trazia ele, mas ele não interagia e ele queria fugir daquele monte de gente. E ali eu achei estranho, porque assim, até então eu não tive contato com outras crianças que tinham síndrome de Down, com deficiência, eu só tinha ali a vivência do meu filho. Para mim aquilo era normal. E aí tinha uma outra criança que também ficava fora, que ficava lá junto com ele lá fora. E aí eu fui conversar com essa mãe e tal, que a gente é amiga até hoje. E ela comentou na época, o filho dela é um ano mais velho que o João. Ela falou que ele tinha, além do síndrome de Down, ele tinha autismo. E aí me passou o contato do neuro, que ela levou o filho, tal, tal, tal. Eu falei, eu vou buscar ajuda. E foi bem nessa. Passou um tempinho, a gente veio para São Paulo, que aí foi quando eu vim morar em São Paulo. Quando o João fez, depois que ele fez 3 anos, eu vim para São Paulo. E nesse período dessa mudança, o João começou a apresentar ele fazia um comportamento assim, ele ficava
só ficava contando, como se ele estivesse contando os dedos. Ele passava os dedinhos e ficava contando assim. Eu achei aquele comportamento meio estranho. E aí juntou com essa questão dessa mãe que tinha falado do filho dela. E ainda as mães, na creche novas, as meninas, as novas, né, pessoas que ficavam com ele, comentava que ele não interagia com as crianças, que ele ficava mais afastado e tal. E lá na escolinha onde ele estudava, antes da gente vir pra cá, era uma escolinha particular, e eles ficavam com as crianças, mas era uma sala assim que tinha 8 crianças. E aqui na escola da prefeitura é uma escola que tem 30 pitidiquinhos numa sala. Então, a gente achou ali. Então começou a aparecer essas coisas que me alertou de eu ir buscar ajuda. No que eu fui nesse primeiro neuro que eu fui, ele fez lá, olhou e falou, olha, e o João, o meu filho, ele é muito carinhoso, ele adora toque, ele adora beijo, ele adora abraço, ele é essa criança muito apegada, como adultos. Com criança ele nem olha, não dá muita atenção. E o neuro, na época, falou, imagina, uma criança autista não faria isso. E aí passou lá para eu fazer passar com uma psicóloga aba, que ia trabalhar para melhorar esse comportamento dele, enfim. E eu saí de lá, beleza. Só que aquilo continuou. Eu fui buscar terapeuta aba na época, e naquela época, hoje é tudo muito... Depois que a gente busca conhecimento, é muito mais fácil. Mas na época... Era muito caro, eu tinha um convênio muito básico, eu não tinha um convênio que dava acesso a reembolso, e era um valor que, assim, eu não tinha condições de pagar na época, e aí deixei pra lá, já que ele falou que ele não tem nada, e foi se passando. Só que aquele comportamento começou a incomodar, começou a surgir outros, fui e levei ele, aí quando ele estava fazendo, já tinha uns 4 para 5 anos, levei ele num psiquiatra, também indicação de uma mãe. E aí, esse psiquiatra pediu para preencher um questionário, e daquele questionário ele mal olhou na minha cara, mal olhou na cara do João e já falou, ele é autista também, me passou uma receita e falou, você dá esse remédio e volta daqui um mês, mas ele não me explicou absolutamente nada. E aí eu fiquei muito irada, assim, com a forma que eu fui tratada, não pelo diagnóstico, porque eu já tinha ali dentro de mim que o meu filho tinha alguma outra coisa. Mas foi a forma que eu fui tratada ali, muito, eu falei, mas esse remédio é pra quê? Pra ele socializar e depois você volta aqui e tal. E foi bem assim, seco. Aí eu saí dali inconformada, eu falei, vou buscar uma terceira opinião, que eu fui para uma outra neuro, uma neuro, né, uma mulher, aonde ela olhou, observou, ela falou da dificuldade que era de fazer um novo diagnóstico dentro de uma criança que já tinha um diagnóstico, tinha muita coisa que poderia ser da síndrome de Down, então era difícil fazer esse diagnóstico, e pediu para aguardar ele fazer 6 anos, fazer uma análise neuropsicológica e dessa análise para poder determinar. E aí eu fui para casa, fui juntar dinheiro, porque era, na época, isso há 7, 8 anos atrás, era R$2.000, era assim, para mim era um dinheiro surreal. E eu fui juntar esse dinheiro para quando ele fizesse 6 anos, fazer essa análise. Então, quando ele fez 6 anos, eu fui lá, fiz essa análise neuropsicológica lá, levei ele, faz várias avaliações com as psicólogas lá, e quando ele fez 6 anos e 1 mês, eu tava com um laudo confirmando o autismo. Pra mim foi um alívio, tipo, nossa, agora eu sei que meu filho tem, eu vou buscar ajuda. Mas nesse meio, eu me deparei com um mundo de terapias que eram absurdas, né? Eu lembro que a indicação do que o neuropediatra deu, eu fui ligar, a sessão era assim, eu não sabia nem como que eu ia fazer. Busquei fazer um convênio individual para o João, que tivesse reembolso, tudo, para a gente poder buscar essas terapias para ele. E, enfim, para mim, como eu já estava muito inserida nesse meio de ter um filho com uma deficiência, o segundo diagnóstico veio como, que bom, agora eu sei como
como direcionar melhor esse tratamento dele. E realmente foi assim, para mim foi a melhor escolha, porque depois que a gente começou com as terapias, psicóloga aba, fono fono direcionado para, porque ele não é verbal, né? Então que tinha que ter uma comunicação alternativa para a gente começar a tentar que ele comunicasse, a terapeuta ocupacional com integração sensorial, e a gente começou a perceber que ele começou a melhorar, que realmente o tratamento adequado ele faz diferença, né? E desde então ele começou ali com 6 anos e meio, 7 anos que ele começou a fazer as terapias ABA. E foi justamente logo ali que começou. Ele fez pouco tempo de terapia na clínica, entrou a nossa querida pandemia. Aí deu aquela bagunçada, porque a gente, né, ficou todo mundo dentro de casa. E aí teve a psicóloga dele até hoje, ela na época ela começou a atender a gente em casa, assim, ela vinha fazer as sessões aqui e foi aquela que me salvou assim no meio da pandemia, porque ela atendeu a gente, acho que foi 1 ano quase, vindo em casa, fazendo as terapias que ele precisava. E a gente ficou só com a psicóloga, né? Mas como ela também era psicopedagoga, então ela ajudou também nessa parte com a escola, de mandar material, da gente fazer atividade. Então, assim, ela foi uma bênção na nossa vida no meio da pandemia, de não ter tratamentos adequados, assim. Mas, depois disso, eu continuo com essa psicóloga até hoje. Hoje ela atende no consultório dela e a gente passa lá. E ele tem as outras terapias que têm ajudado muito, ele tem desenvolvido muito. Então, assim, às vezes o diagnóstico assusta, né? Porque, caramba, tem um mundo que a gente não conhece. Então, por isso que, assim, eu queria deixar como experiência para mim, o que super valeu. Ter o diagnóstico, gente, é você saber o que precisa ser feito, né? É assim, eu tenho um problema e eu tenho uma solução. Ok, eu sei como tratar, né? Porque quando ficamos aí esses 2 anos nessa busca do que ele tinha, a gente passou por vários lugares e a gente não tinha resultado. Inclusive, ele foi dispensado, ele recebeu alta de um lugar onde a gente tinha um tratamento gratuito do governo aqui de São Paulo, que eu não vou nem mencionar o nome, mas com 2 meses de tratamento, eles dispensaram a gente porque eles não sabiam lidar com o João Pedro dentro das terapias. Então, assim, não basta somente ser terapeuta, tem que ser um terapeuta que saiba lidar com a criança que tem que está dentro do espectro autista, né? Então, eu fui liberada. Então, ele ficou 2 meses fazendo terapia e liberaram. Eu fiquei com uma criança sem terapia. Eu entrei em desespero, porque assim... E uma irresponsabilidade de profissionais que simplesmente não dá para atender seu filho, a gente não sabe como atender, não te dá opções, me encaminhou para fazer o laudo, para saber o que ele tinha. E eu entrei numa fila aqui da USP que não chegava e eu tive que me virar para buscar recursos para poder ter o laudo do meu filho. Então, assim, o diagnóstico no começo assusta, né? Eu acho que assusta mais ainda quando a criança ela é só autista, né? Porque você recebe uma criança quando nasce, vou pôr entre parênteses, é normal. Depois de um certo tempo, ele começa a apresentar alguns comportamentos e aí, de repente, você tem uma criança normal que de uma hora para outra começam a perceber coisas diferentes. Então, eu acho que isso é bem mais complicado, a aceitação da mãe. Tem todo um processo inicial que é difícil, eu compreendo. No meu caso, o primeiro diagnóstico foi autismo, o síndrome de Down. Então, eu já estava vivendo naquele mundo de crianças com deficiência, já tinha aquela coisa de terapias e também depois eu vou gravar um vídeo para falar sobre o diagnóstico do autismo, como foi, porque também foi meio fora do normal. Mas assim, você já está ali desde bebê acostumado com uma criança com uma deficiência. Então o que vem, você já está meio
no mundo ali, né? Você já sabe mais ou menos o que faz. E outra coisa que para mim valeu muito, muito, muito a pena é os grupos de mães, é ter o apoio de pessoas que já trilhou aquele caminho que você está iniciando. Vamos supor, você é mãe de uma criança, acabou de receber o diagnóstico, uma outra mãe, óbvio, uma mãe que aceitou bem, que tem um bom equilíbrio ali para te falar sobre como foi a jornada, quais são os caminhos, porque no momento em que você recebe, às vezes você fica um pouco perdida, né? Mas hoje eu acho que a gente vive num mundo atual bem com muita informação, né? A gente até se fala, tem muita criança recebendo diagnóstico. E é bom, porque hoje se falam mais, tem televisão, tem filhos de pessoas que é famosa, que se fala muito, porque hoje é mais fácil até você descobrir que seu filho tem autismo. Óbvio que ainda tem muito a melhorar, as dificuldades de tratamento de médicos ainda é absurda. Isso porque eu falo de uma cidade como São Paulo, que eu moro em São Paulo, tem muita falta ainda de profissionais adequados. Então, profissionais são caros. Quem não tem um convênio, quem não tem condições de pagar, fica sem tratamento, porque no SUS é muito ruim. Não tem, tem fila de espera. Então, assim, eu imagino para quem mora em cidades menores, em cidades que às vezes não tem todos os recursos, né? Às vezes os profissionais nem sabem lidar muito. Mas eu acredito muito que hoje a gente já tem uma divulgação maior, então chega. Mas esses grupos de mães é muito bom. A troca é muito boa, porque assim, meu filho tá com tal idade, ele tá fazendo tal coisa. Aí você se encontra e fala, beleza, o que eu tô passando é normal, faz parte. Então tem uma que vai estar, às vezes, passando por alguma dificuldade, a gente vai lá e todo mundo ajuda, e às vezes Então, assim, tem muita troca. E às vezes, quando você antes de estar nesse mundo da maternidade atípica, você tinha uma vida ali e que às vezes essa vida típica ela já não encaixa mais a sua maternidade atípica, porque assim, às vezes você vai ser chamada para festas e seu filho não vai estar legal para ir. Eu falo pelo meu filho que tem sensibilidade auditiva, então assim, barulhos com muita lugares com muita gente, barulho, essas coisas, ele não fica bem, ele não fica. Às vezes eu não consigo entrar com ele num restaurante porque tem muita gente e aquilo faz mal para ele. Então você começa a ter que selecionar os ambientes. Então, nestes momentos, as pessoas. O novo mundo que você conhece acaba fazendo mais sentido do que o mundo anterior. Muitas pessoas ainda não têm sensibilidade para entender essa nova fase sua, entender que às vezes você vai ter que adaptar algumas coisas. Às vezes você não tem rede de apoio, né, para você poder conseguir ficar nos dois mundos. Então existe sim dificuldades nessa vida aí da maternidade atípica, mas eu acho que esses grupos de mães, eles ajudam muito. Às vezes, meu filho está apresentando alguma coisa, alguém já passou por isso, alguém já tem uma indicação de médico. Então, assim, participem. Óbvio, tem grupos que tem muita gente na reclamação que acaba drenando um pouco a energia. Eu acho que a gente precisa selecionar. Mas eu participo de alguns grupos, tanto de crianças com síndrome de Down, agora com adolescentes, né? Com síndrome de Down, que agora eu estou adentrando uma nova fase, que é a fase da pré-adolescência, adolescência. Então, é um novo momento de coisas que vão vir para a minha vida. Então, a parte da infância eu já tenho bem vivenciada. Agora eu vou adentrar uma nova fase, que vão ser novas descobertas, aprendizados. Eu acho que é isso, a gente buscar conhecimento. Já fiz muito curso, gente. Curso para alfabetizar, curso para fazer terapia com ele em casa, estimular em casa, livro, curso, vídeo, de tudo eu já fiz. Fazia material para estimular ele em casa, já fiz curso, já fiz muita coisa, porque eu acho que o conhecimento ele te liberta dos preconceitos, dos medos, né? Porque quando você fala, beleza, funciona assim, então vamos fazer. Alimentação, quando ele era pequeno, assim, eu fiz muita coisa sobre alimentação. Acho que é por isso que o João ele tem uma alimentação muito boa hoje, né?
Ele é uma criança que ele come comida mesmo, de verdade. Ele é uma criança que ele não gosta de doce, de tranqueirada, assim. Então, para ele é muito saudável, até porque os médicos às vezes falam, porque para uma criança com síndrome de Down na idade dele, ele tá abaixo do peso, porque normalmente as crianças nessa idade, né, a síndrome de Down, eles têm tendência a ser um pouquinho mais, ter um pouquinho de peso a mais. E ele não, ele é uma criança magra, porque ele tem uma alimentação boa, porque foi algo que eu cuidei muito de alimentação. Eu sigo, né, o Dr. Zan, que ele é uma referência em síndrome de Down no Brasil e no mundo hoje, e ele sempre bateu muito nessa tecla da gente trabalhar a alimentação, né, dar alimentação boa para ele, as coisas que eles precisavam, e isso foi algo que eu fiz muito, assim, de cuidar da alimentação. Então tem muita coisa que a gente mudou aqui em casa por causa dele, e ele desde então segue essa alimentação bem saudável. Eu acho que isso reflete muito nele ser esse menino saudável, que hoje é muito difícil o João ficar doente. Basicamente tem 6 anos que ele não fica doente, não interna. Os primeiros anos foi mais difíceis e, e não toma remédio, assim, tá bem tranquilo, assim, a saúde dele, os exames tudo ok, tá tudo muito tranquilo, porque é reflexo daquilo que a gente fez desde que ele era pequeno, né? Então, por isso que eu acho que vale a pena olhar. A gente é o que a gente come, né? Eu acho que a alimentação diz muito. E uma criança, se você não mostra para ela desde pequeno, ele não vai nem comer. Hoje eu posso comer uma barra de chocolate, comer o que eu quiser, bolo, pão, o que eu quiser na frente dele, ele não quer. Tudo bem que ele tem uma seletividade alimentar, ele tem essa resistência, aí já entra a questão mais do autismo, né, de ter essa questão com a alimentação, mas assim, a alimentação dele é muito boa. Eu acho muito que a parte da alimentação é fundamental para a gente ter uma criança legal, porque tem muitos alimentos que agita, que são alérgicas para os nossos filhos e a gente não sabe. Então, é muito importante olhar para essa parte de alimentação, ter essas redes de mães afins, né? Mães iguais a nós, que isso é bom para a gente poder estar bem. E que o diagnóstico não é destino, gente. A gente pode buscar com o diagnóstico soluções para as nossas questões. E eu acredito muito na individualidade de cada um, né? Então é sempre se comparar somente com ele mesmo, né? Com o seu filho, comparar com ele mesmo. E não tentar se comparar com a outra mãe, com outra criança, porque senão a gente acaba às vezes sofrendo, porque não tem uma criança igual a outra. Uma criança vai se desenvolver mais, a outra vai desenvolver menos. Então é importante a gente conhecer muito a fundo os nossos filhos, entender as potencialidades dele, incentivar que eles possam ser o que eles quiserem, estimular que eles sejam aquilo que eles puderem ser até onde eles têm condições. Acho que a gente é válido, mas não se comparar, né, com a outra mãe, com a outra criança, que meu filho não faz isso, e aí começar a entrar numa energia. Eu sou terapeuta holística, então eu trabalho muito com essa questão da energia, acredito muito na nossa mentalidade, porque tem muitas mães que às vezes falam que acredita, mas se você conversar, você vai perceber que lá no fundo ela mesma não acredita, e isso reverbera muito, muito nos nossos filhos. Enfim, são muitas coisas de informação que eu tenho sobre essa parte das energias, da criação, de como a gente pode trabalhar essa energia para beneficiar nossos filhos, e vai ser assunto para uns próximos vídeos. Então essa foi a minha experiência, para mim foi algo libertador mesmo. Hoje ele tem todas as terapias necessárias, informação necessária, a gente acaba conseguindo lidar com essas questões porque a gente buscou informação, né? Eu acho que a informação é muito importante para isso. Então, se você está por aí, e aí eu sempre falo, né? Quando alguma mãe às vezes chega por mim, que está recebendo o diagnóstico, eu sempre falo, que o médico pediu para esperar, se você tem condições já vai fazer terapia, porque o quanto antes você estimular e você fazer terapia,
vai ajudar muito o seu filho. Eu falo que se eu tivesse lá com 3 anos, quando começou os comportamentos, já começado as terapias, eu ia aí adiantar, pular, talvez foram 3 anos se debatendo em busca de um laudo, de um diagnóstico, que talvez se eu tivesse buscado essa ajuda na época, já tinha resolvido, mas na época era um momento diferente, por isso que eu falo que a cada geração está melhorando muito a informação, para os nossos filhos, tratamento, tudo está muito mais sendo divulgado. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades em que está todo mundo falando e buscar mesmo ajuda, porque com ajuda, com conhecimento e profissionais adequados, os nossos filhos podem muita coisa. Eles têm muita capacidade, basta a gente acreditar e oportunizar isso para eles. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, pelo menos para ter conhecimento. Espero que você tenha se identificado aí um pouquinho com a minha história. E compartilhe com as amigas, já curte aqui o canal, já curte aqui o vídeo também para o YouTube entender que esse conteúdo foi interessante para você e oferecer para outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.